Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos com aquele clássico vídeo de tier list. Nós vamos estar ranqueando quais as principais habilidades que você precisa para correr mais rápido. Eu separei 20 habilidades e nós vamos estar classificando elas dentro desses 4 grandes grupos. O primeiro é aquela habilidade 10x, ou seja, aquela habilidade que é essencial para você baixar o pace na corrida. Se você não tem essa habilidade e você deseja alcançar melhores resultados na corrida, deseja baixar seu pace, deseja correr mais longe, você vai precisar desenvolver isso, beleza? Segundo grupo de habilidades, habilidade que é essencial. Ela não é aquela primordial, ela não vai ser, nossa, vai te ajudar muito, mas ela vai ser muito importante para você estar galgando posições melhores dentro da evolução da corrida. O terceiro item é aquela habilidade que ela tá na meiuca, ou seja, é uma habilidade que pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, ela não vai te prejudicar tanto assim e também não vai te ajudar tanto assim. Então é uma atividade ali que tá numa faixa intermediária, como o próprio nome já diz, na meiuca. E a última habilidade é aquela que só te prejudica, ou seja, vai te deixar lento. E caso você identifique que você possui essa habilidade, esse traço, essa personalidade, eu recomendo que você fortemente comece a trabalhar para diminuir ao máximo a influência que ela tem na sua vida. Então, eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua, e é claro que eu estarei classificando essas habilidades dentro desses 4 itens de duas formas. Uma, através do que a ciência, a literatura e o que os grandes atletas fazem, e outra também, é claro, no meu gosto pessoal e da minha experiência. Então, já falo desde já, se você discorda de algo que eu falar aqui, pode deixar no campo dos comentários que eu estarei respondendo todos do porquê que tu gostou, que não gostou. Se acha que faltou alguma habilidade aqui também, deixa aí no campo dos comentários que eu posso trazer num segundo vídeo. Então vamos lá, sem mais delongas. A primeira habilidade aqui é a paciência. E paciência, eu não digo que ela é uma habilidade 10x, tá? Mas ela é uma habilidade essencial para você que deseja baixar seu pace na corrida. Por quê? A corrida, ela é um trabalho de longa distância. Recentemente vi um Reels no Instagram, onde perguntei, a ideia do Reels era assim, né? Perguntei para um atleta de elite quanto tempo ele demorou para correr 10 km a 13,15 de pace. E a resposta foi 8 anos. Então, não tem como você ter resultados muito bons na corrida se você quer resultado muito rápido. É necessário ter paciência para enfrentar os altos e baixos ao longo da corrida, paciência para se manter treinando, mesmo com o passar dos anos, porque é a mesma atividade, embora a gente vá atualizando as zonas de treinamento, a gente vá fazendo treinos diferentes, é a mesma habilidade, ou seja, é a corrida que a gente vai ter. Então, paciência é essencial para você conseguir melhores resultados. Segundo ponto é a tenacidade, beleza? O que é a tenacidade? É a capacidade de suportar, de você se manter fazendo aquilo que você precisa fazer, né? Uma coisa que é tenaz é uma coisa que é resistente. Então, tenacidade é uma habilidade 10x. Assim como a paciência, você precisa ter paciência para chegar lá, você também precisa ser capaz de suportar o processo. Por quê? Acontece muito com corredores iniciantes ou corredores aí que não estão há tanto tempo assim na corrida, que tem a primeira frustração e aí acaba desistindo de correr. Ou passa pelo primeiro empecilho, às vezes tem alguma lesão, às vezes tem algum problema familiar, às vezes não consegue treinar uma semana, 2 e a pessoa já larga tudo. Então ter essa tenacidade, essa capacidade de se manter dentro daquela linha de jornada, daquele objetivo que você traçou, é algo extremamente importante. E se você não tem isso, a gente pode desenvolver. Nós, como corredores de longa distância, temos uma capacidade de tenacidade maior, porque o ato da gente correr já é um negócio que faz a gente ser naturalmente resistente. Então, quando eu comecei a correr, eu sempre falava, não, jamais vou acordar às 5 da manhã para correr. Tá maluco, isso aí quem faz é louco. Ou jamais vou ficar dando volta ao redor de uma pista. Dá para correr na rua, por que eu vou ficar dando volta ao redor de uma pista? Mas com o tempo a nossa mente ela vai mudando, nós vamos ficando mais
resistentes, mais resilientes, e aí tu passa que não, se é o único horário que eu tenho para treinar é às 5 da manhã, então eu treinarei às 5 da manhã. E aí tu só aceita o que a vida te dá. Ou na pista, nossa, mas realmente na pista é melhor de treinar, porque não tem o barulho dos carros, não tem outras pessoas, eu tô só ali, eu comigo mesmo, eu entro num estado de flow e flui melhor. Então, acaba que a gente desenvolve essa tenacidade, é algo muito importante. Terceira habilidade aqui é o perfeccionismo. E o perfeccionismo, eu não vou botar que ele só te prejudica, porque eu acho que ele não é uma habilidade tão ruim assim. Mas eu botar que ele tá na meiuca, a gente quase poderia ter um outro nível aqui de habilidade, que não é o só te prejudica, mas também não... Eu até vou criar então agora, vamos criar aqui. Vamos adicionar mais uma aqui, né? Te prejudica, mas não muito. Beleza? Esse é o que eu resolvi criar aqui, ó. Aí, ó. Nossa, escrevi errado, né? Esse aqui era pra ser o quê? Vou ter que mudar essa... Tô bagunçando tudo isso aqui, ó. Vamos ter que mudar a cor desse aqui. E esse aqui era o Nameyuka, né? Aí, ó. Agora sim, estamos clássico. Por que eu acho que o perfeccionismo ele te prejudica, mas não muito? Ele vai te prejudicar porque muitas vezes você fica nessa ânsia de estar querendo melhores resultados, de você muitas vezes, nossa, eu tenho 5 tiros de 1000 pra fazer, e aí quando eu cheguei no quarto tiro, ao invés de fazer a pace 5, que era o meu planejado, eu fiz a 5 e 2. Aí eu já acho que meu treino foi horrível. E aí o perfeccionismo, nesse nível, ele vai te prejudicar, porque... Assim, ó, pensando a longo prazo, tu ter feito um treino com um tiro que não saiu dentro do planejado, ele não vai influenciar em nada no teu resultado lá no futuro. Não é esse treino. Se você fizer todos os treinos de maneira consistente, fizer o fortalecimento, não é esse treino que não saiu exatamente como planejado que vai te prejudicar, tá? Mas, ao mesmo tempo, o perfeccionismo pode te levar a uma paralisia por análise. Por quê? Porque aí tu quer fazer tudo as coisas sempre perfeita, e aí, nossa, mas eu só tenho o horário das 4 da tarde pra treinar. E aí, por ter só esse horário das 4 da tarde, já começa, não, mas às 4 da tarde vai estar calor, nossa, mas eu vou quebrar no treino, nossa, mas vai ser difícil, mas não tá nas condições ideais. Aí tu fica nesse perfeccionismo e tu nem vai treinar. E aí, tu não indo treinar, é certo que tu vai estar piorando. Então, é melhor tu fazer um treino mais cansado, mesmo que... Digamos que era pra correr pra 5, tu correu pra 5 e 5, mas era num clima diferente, em condições desfavoráveis. É melhor que você faça esse treino do que você não faça treino nenhum. Então, o perfeccionismo ele é ruim por conta disso. Mas, ele não é aquele que só te prejudica porque você querer sempre entregar coisas boas, entregar algo muito bom, pode ser uma característica positiva. Então, nossa, eu querer sempre acertar o tempo do ritmo, eu querer sempre entregar todos os treinos, fazer todos os treinos da planilha, deixar a planilha sempre verdinha, isso é um perfeccionismo bom. Então, a gente tem que saber discernir esse ponto, mas na maioria das vezes o perfeccionismo que a gente tem vai levar a gente a ter resultados mais ruins do que bons, por isso que ele está na meiuca aqui. O próximo é a autossabotagem. A autossabotagem é óbvio que ela só te prejudica, né? Porque não tem como a autossabotagem, que é você mesmo se sabotar. E acontece muitas vezes, por exemplo, tu acorda de manhã e aí tu pensa, nossa, eu tenho esse treino difícil para fazer. E aí tu pega, fica enrolando um pouco ali na cama, e aí passa o tempo, tu já não consegue sair mais pra treinar, porque já passou o horário que tu deveria ter saído pra treinar, e tu fala, tudo bem, não vou treinar hoje. Não que isso já tenha acontecido comigo, né? Não, jamais. Eu falei com tantos detalhes assim, né? Porque será que já aconteceu comigo? Então a autossabotagem ela acaba sendo algo muito ruim, ou você acreditar que você não é capaz de fazer algum determinado pace, você conscientemente desacredita das suas próprias habilidades, você não acredita que pode correr mais rápido, que você está fadado a só ficar dentro desta caixinha de evolução, que não, eu só posso correr a pace 5, nunca vou conseguir correr a pace 4, ou eu só consigo correr a pace 4, nunca vou conseguir correr a pace 3. Então você se auto-sabota e se coloca dentro de determinadas caixinhas. E isso é algo muito ruim, tá? Então, a autossabotagem, se você tem essas características, recomendo que você procure tratar elas, procure fazer um exame de autoconsciência, entender os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, por que tu tem esses pensamentos sabotadores, e a partir disso tu começar a ter uma mudança interna da forma como você pensa e como você age.
Próximo, uma preguiça crônica ou apatia. E é óbvio que isso aqui também só te prejudica. Por quê? Porque se você tem preguiça, essa preguiça crônica, e repare, tá? Não é aquela preguicinha, por exemplo, de acordar de manhã, nossa, tô com preguiça de treinar. Isso é ok, tipo, é uma preguiça normal. Essa é uma preguiça crônica, que você tem dificuldade de sair de casa, você tem dificuldade de fazer as coisas, você nunca está motivado para treinar. Isso é quase uma apatia, não é uma preguiça. Por isso que eu coloquei apatia entre aspas. E nesse caso, eu recomendo muito que você procure ajuda profissional. Tá? Porque não é normal ter preguiça, essa apatia, essa não vontade de fazer as coisas, tá? Isso significa que tem alguma questão psicológica bem mal resolvida aí na sua cabeça. E aí, como a gente procura um treinador para evoluir na corrida, assim como quando os alunos me procuram para evoluir na corrida, assim como a gente vai na academia para ficar mais forte, assim como a gente procura um nutricionista para emagrecer ou para comer mais saudável, a gente pode sim procurar um profissional da psicologia, da psiquiatria para a gente ficar melhor. Então, eu não sei a sua realidade, mas a preguiça crônica, essa apatia, não é algo muito positivo. Comparação constante. Comparação constante, ela com certeza não é uma habilidade 10x, ela não é essencial, eu acho que ela não tá na meiuca, tá? Ela te prejudica, mas não muito. O que é a comparação constante? É você estar sempre olhando pro lado e nunca olhando pra frente, pra aquilo que você pode conseguir. Então tá sempre olhando, nossa, o que fulano tá fazendo? Nossa, o que fulana tá fazendo? Não, mas eu sou melhor que ele. Não, mas ele é melhor que eu. Isso acaba tirando o foco de você mesmo, que é eu preciso fazer as coisas para eu melhorar. Não importa o que os outros estão fazendo. Se eu quero evoluir na corrida, o que eu preciso fazer para melhorar? Nossa, eu preciso treinar mais força, eu preciso treinar mais tiro, eu preciso ganhar mais resistência, eu preciso me manter fazendo. Isso é algo essencial, tá? De você focar em si mesmo, não focar nos outros. Então, a comparação constante, ela vai te prejudicar, mas não acho que ela só te prejudique ou vai ser algo totalmente ruim, porque muitas vezes você se comparar com outra pessoa pode te fazer levar a um ponto. Nossa, essa pessoa está conseguindo treinar 5 vezes na semana. Eu não estou conseguindo. Por que ela tá? Estou me comparando com ela, então. Claro que aí não seria uma comparação constante, né? Mas, enfim, deixarei ela aqui no quarto ponto, porque não é tão normal, tá? Então, se tu percebe em ti esse movimento de querer se comparar muito com as outras pessoas, pare, aquele meme, né? Pare e comece a mudar um pouco essa mentalidade, tá? Usar mais as outras pessoas como inspiração e não como comparação. O próximo é a competitividade. E aqui, diferente de uma comparação constante, onde é que você tá olhando para a pessoa com muito mais inveja, a competitividade ela é essencial. Por quê? Porque é através da competitividade que você vai passar a ser uma pessoa melhor. Existe dentro da educação física uma linha que leva as pessoas a não tem que competir, a gente não pode expor a criança à competição. Eu sou formado em bacharelado, sou treinador, já sou formado aí há 7 anos, exato, 7 anos, mas já trabalho com corrida há mais de 10, e aí formei em bacharel, fiz licenciatura, mas depois abandonei a licenciatura, né, em educação física. E aí tem essa linha que defende que a gente não deve expor as pessoas à competitividade, o qual eu sou contra, porque a competitividade, ela é algo benéfico se tu souber usar. Por quê? Se eu compito com outra pessoa, e eu constantemente compito, eu gosto muito de competir, talvez minha visão seja enviesada, talvez, mas enfim, eu gosto de competir com outras pessoas. Quando eu compito com outras pessoas e perco para as outras pessoas, tá tudo certo. Eu não fico chateado quando eu perco com as outras pessoas. Eu fico chateado muito mais quando eu perco para mim mesmo. E eu posso perder para mim mesmo sozinho, ou posso perder para mim mesmo competindo com outras pessoas. Assim como posso estar competindo com outras pessoas, ganhar dessas pessoas, mas perder para mim mesmo. Existe toda essa linha filosófica. Então, a competição, ela sempre eleva o nível. Porque se tem eu aqui, tem os corredores aqui da minha cidade, por exemplo, os meus próprios colegas de assessoria, né, da Pro Elite, que a gente constantemente compete, a gente fica tirando onda, um na frente, pô, vamos lá naquela prova, vamos correr junto, pô, vou ganhar de ti. Não, ó, que vou bater meu RP, não sei o quê. Então, essa competitividade, ela é saudável, porque isso faz com que eu me mantenha focado nos meus treinos. Porque se eu parar de treinar, tem outro cara ali que ele tá treinando.
E se eu sou competitivo, eu quero me sobressair e quero bater os meus próprios recordes. E essa pessoa, ela pode me ajudar a bater meus recordes. Porque digamos que eu tô correndo com alguém que corre 2 segundos mais rápido que eu. E eu não consigo alcançar exatamente o pace dele. Mas por ele estar sempre na minha frente e eu estar correndo junto, eu vou tentar me superar ao máximo. E muitas vezes essa competitividade com outra pessoa faz com que eu seja melhor. Pô, porque se essa pessoa ela consegue fazer 6 treinos na semana e ela tem uma rotina extremamente parecida com a minha, eu também consigo fazer 6 treinos. Porque se ela consegue, eu tenho que dar jeito só, tenho que me organizar. Então a competitividade é algo muito bom. Não acho que seja a habilidade 10x, aquela que vai baixar o seu pace, mas ela é algo muito, muito, muito essencial para a gente alcançar melhores resultados. Capacidade de foco. Não colocaria ela aqui como uma habilidade 10x também, mas ela é essencial, tá? Por quê? Um treinamento, ele é importante, tá? A gente sabe que todo treinamento é importante. Mas um treinamento focado, ele é 2 vezes mais importante, porque é na hora que a gente está focado, prestando atenção na habilidade, sem distrações, ou com o mínimo de distrações possíveis, entendendo qual é a minha mecânica de corrida, entendendo qual é a minha percepção de esforço, buscando identificar quais os pensamentos sabotadores que eu tô no meio da corrida, isso faz com que aquele treino ali, ele seja muito mais proveitoso de um treino que eu tô fazendo assim só por fazer, que eu tô rodando, só fico preocupado quando o relógio marcar. Enfim, a nossa capacidade de foco, ela define muito daquilo que a gente vai conseguir fazer. E este foco é tanto foco momentâneo, então seria algo como mindfulness, né? A capacidade de estar presente neste momento aqui e prestando atenção nas coisas que eu faço, assim como a capacidade de foco em um objetivo. Como vocês já cansaram de fazer, quem já está assistindo há mais tempo esse vídeo, eu tenho uma meta, já estou há 2 anos com essa meta de correr uma meia maratona abaixo de 1h15. Pretendo alcançar ela no dia 30 de maio de 2026. Conseguirei? Não sei, mas esse foco é o que faz eu sair de casa para treinar, porque eu quero atingir esse objetivo. Então, além de eu prestar atenção no meu treino, eu também estou com foco lá adiante, naquilo que eu quero conquistar. Então, se você não tem, você desenvolva. E é uma maneira muito simples de desenvolver essa capacidade de foco, é através da meditação. Então, tu pode parar aí 2 minutos para você não pensar em nada. Senta num lugar calmo, num lugar silencioso e só fica respirando. Respiração. 3 segundos de inspiração. 3 segundos de expiração. Faça isso por 2 minutos, beleza? E aí, tu vai ver que é uma loucura de conseguir fazer isso. Mas se tu desenvolver essa habilidade, você vai melhorar muito na corrida. Inclusive tem um livro aqui que é o Ferramentas dos Titãs, que a maioria dos grandes atletas, eles fazem alguma forma de meditação. E tem outros livros também, se eu não me engano, é O Auge do Desempenho, do Steve Magness, e o outro eu não vou lembrar. Mas são livros que falam também da nossa capacidade de foco. Eu olho pra cá, né? Porque tem a minha biblioteca aqui, minha estante de livros, e aí me ajuda a lembrar. Próximo, imediatismo. Pô, imediatismo só te prejudica. Não tem nada que o imediatismo ele vai te ajudar. Por quê? O imediatismo é você ficar querendo o resultado para ontem. Você começar a treinar hoje e querer ter resultado amanhã. Isso não existe ainda mais no mundo da corrida. Por quê? A gente já viu que a paciência é uma virtude dentro da corrida. E o imediatismo é diametralmente oposto a isso. Então, se você é imediatista, se você quer as coisas muito na hora, se você é ansioso, é um traço de personalidade que você precisa diminuir, beleza? Você precisa segurar ele. Se não der certo, igual eu já te falei, eu tô 2 anos treinando pra minha meta. Se não der certo lá na minha meta, tá tranquilo. Eu vou continuar treinando, vou continuar fazendo minhas coisas, porque eu sei que em um momento essa meta vai chegar. Então eu tenho paciência e não sou imediatista para atingir essa meta, beleza? Próximo, inteligência emocional. E aqui eu vou botar a inteligência emocional como uma habilidade 10x, uma habilidade que baixa pace. Por quê? O que é inteligência emocional? É basicamente você saber identificar as coisas, né? Você poder identificar as suas emoções, você lidar bem com as suas emoções. Então, estou ansioso, o que eu faço? Estou triste, o que eu faço? Senti um pensamento sabotador durante uma corrida, o que eu faço? Eu consigo perceber quando eu estou me auto-sabotando? Não consigo? Então, é ter inteligência emocional para lidar com as situações. Se um corredor me ultrapassa, se eu sou xingado, como que eu reajo a isso? E essa habilidade, essa inteligência emocional, inclusive tem um livro muito bom, que é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que
se você desenvolver isso, você estará melhorando não somente na corrida, como em qualquer outra área da vida, porque quanto mais inteligência emocional você tem para lidar com as diferentes fases da vida, e a gente está falando tanto de fases macro, né, ou seja, meses que muitas vezes você pode estar mal, como aqueles momentos específicos do dia a dia, melhor você vai ser. Então essa com certeza é uma habilidade 10x. Próximo é responsabilidade. Responsabilidade é essencial, né? Você precisa ser responsável com as coisas que está fazendo. Por quê? Tu tem que ser responsável com o teu treino, tem que ser responsável com o teu trabalho, você tem que ser responsável com a sua família, você tem que ser responsável pelas pessoas que dependem de você, ou se você não tem ninguém que depende de você, tem que ser responsável consigo mesmo. Então, a responsabilidade é um traço essencial. E, inclusive, é um dos pilares aqui que a gente tem na Pro Elite. O R é de responsabilidade. O O é de organização e o P é de performance. A gente organiza os seus treinos, você tem a responsabilidade de cumpri-los e aí é certeza que você alcança performance. Inclusive, se tu deseja ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida, para você sair do ponto A, chegar no ponto B com o seu melhor recorde pessoal, clica no primeiro link da descrição e vem conhecer a minha assessoria, onde eu pessoalmente vou estar orientando os seus treinamentos, planejando ele, dando os feedbacks. Então, primeiro link na descrição. E aí, olha só, o segundo é organização. Isso, eu nem vi que era organização aqui, tá? Que é um dos pilares aqui do método Pro, que é o método da minha assessoria. E organização é a habilidade 10x. Mais uma vez, você precisa ter organização não somente para correr. Por quê? Tem que ter organização. Qual horário que eu vou correr? Beleza? Vou treinar de manhã, de tarde, organização dentro do próprio treino, então o que eu vou usar para treinar, o que eu vou comer antes, se eu não vou comer, você tem que ter organização com o seu sono, a hora de dormir, a hora de acordar, organização com a sua alimentação, o que você vai comer, o que você vai deixar de comer, organização com o seu trabalho, organização com o seu tempo, com o gerenciamento do tempo, organização com as outras áreas da sua vida. Então organização é mais um traço, percebam, essa habilidade 10x eu estou falando especificamente da corrida, mas se você pegar este vídeo, você extrapolar isso, você vai ver que você pode melhorar em qualquer outra área da sua vida através dessas habilidades. Então, ter um nível de organização maior vai te ajudar a ter mais resultados, porque tu consegue alocar o teu tempo da melhor maneira, você consegue executar as ações que precisa, enfim, é algo muito, 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 muito bom. Beleza? O próximo, sociabilidade. Sociabilidade eu vou deixar na meiuca, tá? Eu não acho que a sociabilidade é uma característica essencial. Por quê? O que seria isso? Seria a capacidade que você tem de conversar com outras pessoas, de se reunir com outras pessoas, de treinar com outras pessoas, de ser sociável. Talvez isso precisaria ser um pouquinho mais alto aqui, precisa estar essencial. É que tem muitos corredores que treinam sozinhos também, mas não quer dizer que eles sejam... não vão baixar o pace ou eles não sejam sociáveis. Eles às vezes só tem que treinar sozinho. E essa é a realidade. A maioria dos meus treinos eu faço sozinho. Gostaria de ter alguém treinando junto comigo, poder fazer uma rodagem leve conversando com alguém, poder fazer um treino de tiro com alguém. Seria, nossa, muito legal, mas muitas vezes não bate horários com as outras pessoas que correm no nível parecido com o teu. Enfim, então ter uma sociabilidade, percebam, ser sociável é uma habilidade muito importante. Mas para baixar o pace não necessariamente vai ser, né? Porque dá para baixar o pace sozinho, assim como tem inúmeros alunos meus que treinam sozinho. Então, se você puder ser sociável, tiver a possibilidade de treinar com outras pessoas e fazer treinos com outras pessoas, será muito benéfico para você, porque a gente sabe que uma pessoa puxa a outra. Mas não é isso que vai limitar você de atingir o seu resultado, beleza? Por isso que ela vai ficar na meiuca. Quarto ponto é o vitimismo. E vitimismo não tem erro. Assim como o imediatismo, o vitimismo ele só te prejudica. Por quê? Tu vai começar a achar que tudo acontece contigo. Nossa, mas eu vou treinar, tava chovendo. Aí tu já, nossa, mas aí a chuva veio justamente porque eu tinha que treinar. Aí você quebra numa prova. Nossa, mas só eu quebrei na prova, entendeu? Fica nessa posição de vítima que te coloca sempre como tudo o resto tá errado e você sempre acontece aquilo com você. Ah, mas na prova um corredor X me fechou. Ah, mas o meu número deu problema. Olha, nossa. Tira essa ideia de vitimismo da sua cabeça, da sua mente. As coisas acontecem porque elas acontecem. Se aconteceu com você, eu não vou dizer beleza, né? Porque às vezes as coisas acontecem. Mas não fica se vitimizando, achando que é só porque é tu ou isso é um problema. Simplesmente segue a vida.
Vê, ó, aconteceu isso comigo, como é que eu posso resolver? Dessa forma, então resolve e segue a vida, tá? Não fica se vitimizando, fica remoendo, nossa, mas porque eu quebrei na prova, tava muito quente, só eu quebrei. Tem um monte de gente que quebrou também, só não ficou sabendo. Então, para com esse vitimismo. Próximo é a capacidade de suportar o desconforto. Isso aqui não tem erro, né? Assim como o último vídeo aqui do canal eu falei sobre isso. Se você for capaz de suportar mais desconforto, você consegue evoluir mais na corrida, porque a corrida nada mais é do que uma luta constante contra o desejo de parar. E não acho que você é especial, porque você sente só, nossa, só eu. Percebam, já começa a ficar meio que um vitimismo. Não, só eu tenho essa questão de, nossa, fiquei com vontade de parar no quilômetro 5. Toda prova que eu faço, quase eu tenho vontade de parar. Tem poucas provas que eu corri ela no flow e muito bem. A maioria foi lutando contra a sensação de desconforto, com a perna pesada, com a respiração ofegante e vindo aquele pensamento, nossa, mas pra que tu tá fazendo isso? Aí tem que continuar. Então a capacidade de suportar o desconforto é um traço de personalidade que vai te fazer alcançar muito mais sucesso dentro da corrida e baixar seu pace, obviamente. E é isso, é tanto suportar o desconforto do próprio treino, mas principalmente quando você estiver em provas, você ser capaz de suportar o esforço quando as outras pessoas estão querendo declinar, vai fazer uma mudança muito grande na sua vida. Próximo é a confiança. Ser confiante também é... Eu não vou... Esse aqui é difícil também, é assim como a sociabilidade... ela não é uma habilidade 10x, tá? Porque tu pode ser muito confiante e essa confiança também virar uma soberba. Mas eu vou botar a confiança como essencial. E essa confiança é tanto nas tuas capacidades, ou seja, nossa, eu acredito que eu consigo correr isso. Pode ser que tu não corra naquela prova, mas tu tem que se manter confiante que tu é possível fazer aquilo. Então é mais como uma expansão de consciência, uma expansão de possibilidades para que através disso tu possa atingir as tuas metas. Então ser confiante em si mesmo, confiar na tua habilidade, confiar no teu treinamento e também, aí um outro ponto, que seria o confiar no treinamento, confiar no seu treinador, ter a capacidade de aceitar que outras pessoas podem ter ideias melhores que você. Então, eu sempre falo, se tu está seguindo um plano, você contratou para fazer um plano, você segue aquele plano. Porque se der errado, tu bota a culpa na pessoa. Porque tu tá fazendo certinho. Agora, recebo, por exemplo, muitas perguntas lá na minha caixinha do Instagram quando eu abro. Inclusive, se tu quiser seguir meu Instagram, tá na descrição dos vídeos. Quer seguir meu Strava? Tá na descrição do vídeo. Quer seguir Strava, que eu compartilho todos os meus treinos e às vezes comento lá sobre eles também, por que eu tô fazendo esse tipo de treino e tal. Quer ser inscrito na minha newsletter? Tá na descrição do vídeo. Quer ter o meu playbook de como baixar o pace na corrida? Tá na descrição dos vídeos. Quer minha masterclass de fortalecimento inteligente? Tá na descrição dos vídeos. Então, às vezes eu recebo a caixinha? Ah, meu treinador me passou tal e tal tiro pra fazer, tá certo isso, Nestor? E aí eu não posso falar. Se o cara é o teu treinador, tu pergunta pra ele e tenha confiança no plano dele. Se tu não confia no plano dele, se tu acha que ele tá errado, tu conversa com ele e aí tu procura uma outra pessoa que tu confie. Porque confiar no plano é uma parte essencial do processo. Porque se tu faz todo o treino desconfiando das coisas, tu vai minando a tua confiança, tu vai minando a tua capacidade de sonhar, tu vai achando que isso aqui tá errado e aí tu não vai acreditando no processo. E confiar / acreditar é uma habilidade muito importante, por isso que a confiança ela tá aqui no essencial. O próximo é a autocrítica. Ser autocrítico eu também coloco aqui como essencial, tá? Que é você aprender, na verdade, quase poderia estar mais aqui no limbo ali entre uma habilidade e baixa pace, que é você ser capaz de se autocriticar. Então, quando eu me lesionei o ano passado, que eu tive uma tendinite da pata de ganso, eu sei exatamente por que eu me lesionei. E eu tenho essa autocrítica. Tanto é que esse ano eu já mudei tudo isso. Eu sei que eu tava descansando pouco, que eu tava dormindo pouco, que eu não tava fazendo fortalecimento. Ou seja, eu tenho autocrítica de saber que eu tô errando nisso. E você também precisa desenvolver isso. Nossa, mas meu treinador passou um negócio e eu me machuquei por causa do treinador. Será que foi por causa do treinador? Ou porque você não fez exatamente aquilo que ele tava mandando você fazer? Nossa, quebrei numa prova. A culpa era do calor. Realmente a culpa era do calor? Ou tu que não se preparou com a hidratação adequada, não se preparou treinando naquele horário ali que tu ia enfrentar o calor, então de repente tu só estava treinando às 5 horas da manhã, digamos assim, 6 horas da manhã.
que é o horário mais fresquinho. Mas aí tua prova largou às 8 da manhã e tava bem mais quente. Então, são situações diferentes e tu talvez, se não tem essa autocrítica em relação a si mesmo, de entender esse processo, você não vai conseguir chegar lá. E aí o próximo passo é ser autoconsciente, ou ter essa autoconsciência. Então, que também entraria as duas juntos, mas essa eu vou botar mais em cima, que é eu entender qual é o meu momento atual. Eu tenho que ser consciente. Não adianta eu falar, nossa, mas eu corri isso sei lá, eu corri isso em junho, corri nessa velocidade. E agora eu não consegui performar em novembro com essa mesma performance. Tá, mas em junho tava frio, novembro tá calor. Em junho tu tava super bem, tava com semanas dormindo legal. Em novembro tu veio e fez o quê? Teve uma gripe uma semana antes, teu corpo não estava bem. Então tu precisa ser autoconsciente da sua situação atual. Porque não tem como você comparar uma performance em momentos diferentes, em épocas do ano diferentes, em momentos seus diferentes, no descanso, no nível de recuperação que tu tá tendo, no nível do treino de força, da alimentação, do próprio, se você teve algum resfriado, alguma doença, assim, que possa ter mexido com a sua imunidade, mexido com o seu rendimento. Então, precisa ter essa autoconsciência, porque se você não tiver isso, você vai acabar se frustrando justamente porque não está cuidando de cada um desses pontos, beleza? O próximo é a ambição. Ambição, eu deixaria aqui na meiuca, tá? Que você pode ter uma ambição. Na verdade, se você for ambicioso, você vai ter essa expansão de mente, que significa que você quer alcançar melhores resultados, tá? Não acho que seja essencial ser muito ambicioso, mas você precisa ter um certo nível de ambição para conseguir galgar. Então você tem que ser capaz de se imaginar, eu vou botar em essencial, azar. Você tem que ser capaz de se imaginar em um ponto acima. Porque se você fica sempre mirando no baixo, sempre mirando no mínimo possível, você não vai conseguir alcançar esses resultados, porque a nossa mente, ela trabalha conforme aquilo que a gente planeja. Por que a melhor forma de você alcançar algo é pensando em um problema, fazendo uma pergunta para si mesmo, que é: como que eu posso alcançar esse pace de 3:33 que eu quero correr na minha maratona? Como que eu posso fazer isso? E aí minha mente vai trabalhar para arranjar soluções. Eu preciso fazer mais volume, eu preciso melhorar meu treino de força, eu preciso descansar mais, eu preciso comer melhor, eu preciso do quê? Assim como você também precisa ter este nível de ambição para poder se questionar e atingir melhores resultados, beleza? Então é isso que eu quero dizer com ambição. Você ser capaz de se imaginar no futuro em condições melhores, correndo mais rápido, correndo mais longe, com uma rotina mais estruturada. Você tem que ser capaz de visualizar isso. Por isso que eu acho que a ambição é um traço, sim, que vai ser mais. E não tem nenhum problema se você não for ambicioso dentro da corrida. Só que você sempre vai continuar correndo dentro daquele pace ali. Se você está correndo por saúde, você não almeja melhorar seu pace, ótimo, continua assim, não há nenhum problema nisso. Mas se você deseja alcançar melhores resultados, você precisa ser ambicioso, porque tu tem que ser capaz de imaginar para conseguir realizar. E por último, o orgulho. E orgulho, ele te prejudica, tá? O que é o orgulho? Seria aquela questão de, não, eu não vou desistir dessa prova porque eu tô lesionado. Já cometi esse erro, tá? Já cometi esse erro também. Fui correr a prova lesionado, piorei, né? Já 2 vezes aconteceu isso. Por quê? Orgulho. Não, ter que correr essa prova, já tô inscrito, preciso fazer isso. E vai te prejudicar. Na verdade, pode te prejudicar mais aqui. Eu até vou deixar ele aqui, só te prejudica. Porque não tem nenhum porquê orgulho. Não, eu tô fazendo isso pra mostrar pras outras. Não, é que aí o orgulho, posso estar fazendo tipo assim por orgulho. Não, vou mostrar pra ti que eu consigo fazer. Isso é uma maneira de orgulho também. Então eu vou deixar aqui, não te prejudica, mas não muito. Mas percebo que existem esses 2 pontos do orgulho, né? Então é aquele orgulho de não mostrar para outra pessoa que eu sou capaz, mas sem exceder os meus limites. Aí eu preciso ter essa autocrítica e essa autoconsciência. Mas ao mesmo tempo que tem aquele orgulho que me faz ser pior, porque eu quero mostrar algo para outra pessoa quando eu não preciso mostrar. Eu tô lesionado, eu não preciso estar performando. Calma, vamos curar essa lesão e depois vamos fazer as coisas. Então essa aqui seria a tier list das habilidades que você precisa para baixar o pace. Como eu falei, se tu acha que faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se tu quer
discorda de alguma das coisas que eu falei, por favor, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai construindo a nossa comunidade aqui em volta da corrida. E eu também gosto muito de aprender com vocês, muitas vezes tem comentários excelentes aqui nos vídeos, que isso ajuda, me abre novos horizontes também, me abre novas possibilidades lá de entender uma outra visão, de ter maior conhecimento. Então, por favor, seu comentário é muito positivo. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se ainda não deixou o like, deixa o like para me ajudar neste vídeo. Forte abraço e valeu!